Olá pessoal, será que o nosso Japãozinho velho de guerra tá virando o país do amor? Sim, o Japão está se rendendo ao Ocidente, às políticas de lacração do Ocidente. Meu Deus, e agora o que vamos fazer? Esse é o primeiro vídeo react, tá? Aqui do canal do Instagramável que eu vou fazer, e eu vou reagir a um canal que eu sou inscrito já há algum tempo. Eu sigo esse canal já há algum tempo, que é o canal Olhar Internacional do Rafael Scapelo, tá? Não é um canal gigante, mas também não é um canal micro como o meu aqui, né? Não é um canal que iniciou ontem, tá? Tem até um certo alcance interessante, ele faz aí, sei lá, 50, 60, às vezes 100 mil views por vídeo, e ele fala sobre trabalhar no exterior, vida no exterior, viagem, ser nômade digital, essas coisas, dicas de turismo. Ele já viajou vários países do mundo, tá? Então eu vou fazer um react a um vídeo que ele publicou recentemente falando sobre quem? O Japãozinho velho de guerra. E aí, meu amigo, falou do Japãozinho velho de guerra é nóis, tá? Porque, afinal de contas, eu estou aqui no Japão há mais de 20 anos, né? Será que eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre o Japão? Um pouquinho só para falar. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, eu moro no Japão há mais de 20 anos e esse é o canal Influencer Instagramável. Se você gosta de conteúdos com uma temática mais profunda, com análises mais profundas, então vem comigo que aqui é o seu lugar. Aproveita, se inscreva no canal e sem mais delongas vamos reagir aí ao vídeo do Rafael Scapelo do canal Olhar Internacional. O Japão enfrenta 4 problemas sérios e que eu vou descrever aqui. E o querido Ocidente acha que tem a solução final absoluta para isso e está forçando o Japão a aceitar essa solução para esses problemas. Eu vou mostrar também aqui alguns vídeos. Bom, pessoal, tudo bem, né? O Japão está enfrentando problemas, mas o Ocidente está forçando o Japão a ser assim com relação a políticas migratórias, porque ele vai tocar nesse assunto, né? Será isso mesmo que o Ocidente está forçando? Porque o Ocidente quer forçar, né, os costumes e a moralidade dele. Será que é por esse motivo? Será que isso está acontecendo mesmo? Que vocês me ajudem a decidir qual desses vídeos aqui é o mais sem noção. Aí, estrangeiros fazendo bagunça no Japão. Eu vou mostrar também aqui a reação de alguns japoneses, alguns até brigaram aqui, com diferentes opiniões sobre estrangeiros. Veja bem, a referência dele, né, sobre estrangeiros no Japão são vídeos do Instagram e do TikTok. São vídeos de adolescentes fazendo arruaça no Japão com o objetivo de viralizar nas redes sociais. Ou seja, muito orgânico, né? É bem orgânico esse vídeo, é bem natural mesmo, né? As coisas acontecem de forma bem natural, né? Olha a referência dele. O fato é que o Japão acabou de eleger a versão feminina do Trump, a Sanai Takaichi, que disse... Deixa eu tomar um café agora porque foi foda. A versão feminina do Trump. Da onde que ele tirou essa informação? Se nem a mídia japonesa se refere a Takaichi, a primeira ministra Takaichi, dessa forma, da onde que foi que ele tirou essa informação, né? Eu nunca ouvi falar aqui no Japão as pessoas falarem assim, que ela é a versão feminina do Trump. Só porque ela ficou amiga do Trump? Já é o suficiente para ser igual a ele? Que vai... Eu vou mostrar o discurso dela aqui. Mas ela disse que vai fazer o quê? Vai endurecer regras. Não só para turistas bagunceiros, mas também para imigrantes e refugiados. E sim, o Japão recebeu alguns refugiados igual a Europa. E será que o Japão deveria fazer como a Europa? Abrir fronteiras, imigração em massa descontrolada, sem perguntar as origens, massas e massas de homens em idade militar, para resolver os problemas? Será que o Japão deveria fazer isso? Bom, primeira coisa, né? Você não pode comparar o Japão, que é uma ilha, com a Europa, onde todos os países estão ali interconectados ali, né? Conectados, são fronteiriços, né? O Japão é uma ilha, já é difícil você chegar aqui no Japão. Ou você chega por navio, barco ou avião. Ou nadando, né? Será que os imigrantes vão vir nadando aqui pelo mar? Então você tem essas barreiras geográficas, então não é um negócio tão simples, né? Então é uma pergunta meio
capciosa dele aqui. Vamos lá. Criando vários outros problemas no processo, igual aconteceu na França e Reino Unido. Será que é essa a solução? Vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais aqui. Vou comentar algumas coisas que eu também notei lá no Japão, tendo visitado o país 2 vezes. Bem, tem uma lista de problemas aqui, né? Eu disse 4 problemas. Vamos lá, vamos por parte aqui. Eu tô rindo, mas deveria estar chorando, porque o Japão tem um problema muito sério, que é a crise populacional, crise demográfica. Os japoneses não estão se reproduzindo rápido bastante e o país está morrendo aos poucos. Isso é verdade, tá? Como eu falei pra vocês, né? Ele começou falando umas coisas aí a análise em si ele começou bem. Isso aí tá certo. Isso é um problema para outros países também, mas no Japão, unido a outros problemas que o país está enfrentando, que eu já vou descrever, isso se torna um problema ainda maior, ainda mais grave. Eu já vou voltar aqui a essa questão, né? Porque o Ocidente, em sua santa sabedoria dogmática, acha que tem a solução perfeita final que o Japão tem que aceitar. Por que os japoneses não estão se reproduzindo aqui no Japão? Por que será? Será que porque o custo de vida está alto? Será isso, Rafael? Questões econômicas, né? Esses dias saiu uma reportagem aí falando que para você criar um filho aqui no Japão até a idade adulta, são milhões de ienes que são gastos, né? Daria para comprar até uma casa, tá bom? Para você criar um filho até a fase adulta. E aí? Será que os japoneses não gostam de fazer tchaka-tchaka na buchaka? Então eu vou recomendar esse vídeo aqui para vocês, tá? Depois vocês assistem esse vídeo aqui, tá? Tá nesse card, não sei se tá aqui, tá aqui. Vou colocar o card aí, de um vídeo que eu já falei sobre esse assunto. Por que será, hein, Rafael? Será que o japonês não gosta, cara, da fruta? Bom, vamos lá. Mas não é bem assim. Bem, o segundo problema que o Japão enfrenta aqui, a dívida. Dívida pública interna do Japão em relação ao seu PIB é a maior do mundo. É pior que o Brasil nesse quesito aí. O Japão realmente está bem encrencado e a população está envelhecendo. Mais problemas. Terceiro problema aqui, aumento do custo de vida e inflação. Algo que está atormentando os japoneses. Quando você mexe no bolso da população, aí complica. Aí realmente complica. E nós notamos isso, voltando para o Japão, mais uma vez, que o iene estava bem mais fraco em relação ao dólar comparado com outras vezes. O que pode ser bom para o turista, mas para o japonês isso não é bom. E quarto problema aqui, que eu já vou mostrar aqui os videozinhos engraçados e sem noção, estrangeiros fazendo bagunça. E aqui tem diferentes... Mais uma vez ele fala, ó, o quarto problema, estrangeiros fazendo bagunça. Então ele considera que isso seja um problema para o Japão. País todo. País todo. Nossa. E a referência dele é vídeos do TikTok. Categorias de estrangeiros. Você tem os turistas, o pessoal que vai lá para ficar um dia, 2, uma semana e vai embora, mas que deixa lixo e bagunça e uma má impressão. E aí você... Não tá errado, tá? Não tá errado, mas assim, será que é isso mesmo? Então se eu sair daqui de casa e ir pra Kyoto agora, eu só vou ver lixo lá. Porque Kyoto é uma das cidades mais visitadas por turistas, né? Aqui no Japão é Kyoto. Tá? Então só vai estar lixo. Então por que as pessoas continuam indo lá em Kyoto? Pra ver lixo? É uma coisa meio... Será que não tá exagerando, não, no que ele tá... Que também tem pessoas fazendo bagunça. O Japão aceitou mais trabalhadores nos últimos anos. E também refugiados. Tem muitas pessoas chegando lá dizendo, sou refugiado, tem que me aceitar, ponto final e acabou. Caramba, cara, é assim tão fácil pra chegar... Pra viver aqui no Japão como refugiado? É só chegar aqui e falar, olha, eu sou refugiado, vocês têm que me aceitar. Vocês têm que me aceitar, Japãozinho velho de guerra. Eu vou impor a minha cultura aqui pra vocês, igual nós fizemos na Europa. E eu vou impor a minha cultura aqui. Então o Japão tá sofrendo esse bombardeio aí, tá? E é um país já meio traumatizado com isso. Que? Ele fez alguma comparação, assim? É uma metáfora isso? Com aquilo que eu tô pensando, será? Eu sei, tem pessoas boas nesse meio. É claro, sempre tem aí estrangeiros bons, turistas, trabalhadores, pessoas que moram, imigrantes, Nikkeis, descendentes. Tem muitas pessoas boas aí. Mas também nos últimos anos o Japão recebeu uma overdose de um tipo de turista, de estrangeiro, de imigrante que, cara, não agregou em nada. Só piorou e só fez o japonês ficar mais com o pé atrás em relação a outros estrangeiros. Por que o Japão recebeu tanto turista assim? Por que será?
E tem como você saber quem é o turista bagunceiro, quem não é? Eu acho que o grande problema é a quantidade exacerbada de turistas. Mas por quê, Rafael? Por que será? Hã? Turista atrai o quê? Ó, din-din. Porque isso é uma demanda, né, do setor turístico aqui no Japão, que sofreu muito na pandemia. Uma demanda o quê? Capitalista. Capitalista. E observem que durante toda a análise dele, do vídeo, ele sequer fala a palavra capitalismo. E brasileiros incluídos aí, né? O Japão se abriu para o mundo, resolveu parar de encrencar com o brasileiro, né? Que antes era muito difícil conseguir um visto para o Japão, era quase igual aos Estados Unidos, e aí o Japão foi lá e tirou o visto, caiu o passaporte aqui. E pronto, e a gente entrou no Japão só com passaporte brasileiro, né? Nem precisei falar nada. A primeira vez que eu fui pro Japão foi muito difícil pegar um visto, e eles deram um visto bem curto, e eu tive que me justificar um monte ali. Dessa última vez, não. Então, por um lado isso é bom, o Japão está se abrindo, por outro é muito ruim. E assim, você pode até falar que estrangeiros no Japão só são 2 a 3% da população. Poucas pessoas, vão dar aí, tipo, alguns poucos milhões de estrangeiros. Só que, quando você olha a população de turistas, são dezenas de milhões. O Japão realmente recebeu dezenas, literalmente dezenas de milhões de pessoas por ano nos últimos anos. Então, imagine a encrenca que isso deu. Mesmo que você falar que ali 90% são pessoas boas, 10% já daria milhões de pessoas. Imagine o seu país recebendo milhões de bagunceiros todo ano. Como eu falei para vocês, né? Isso é uma questão de ordem capitalista, né? Você tem uma demanda muito grande, tá? Você tem um país que sofreu demais na pandemia, principalmente na questão turismo, porque o turismo está envolvido em várias coisas, várias camadas, né? Econômicas, né? Da economia, restaurantes, né? Serviços voltados para turistas, hotéis, né? Transporte, tá? Então você teve um baque muito forte durante a pandemia e era lógico que o governo japonês iria abrir a porteira, tá? Após o fim das restrições da pandemia. Isso foi uma questão essencialmente econômica e capitalista. Beleza, segue o barco, normal. A encrenca que não ia dar, né? E, consequentemente, os japoneses reagiram. Então você junta tudo isso aí, que deixa qualquer um louco, mesmo o Japão sendo um país exemplar, seguro, tendo muitas coisas boas, né? O fato também que o Japão ele estagnou. Tudo bem, ele enriqueceu primeiro, se tornou um país bem pacífico, e depois estagnou. Mas para o japonês, comparando com os anos 90, ele pensa, pô, o país não está melhorando. Melhorou muito. Quando você pegar o japonês de 90 anos, ele vai ter muitas histórias para contar. Mas para o jovem de 30 anos, cara, ele não está vendo melhora. A Coreia do Sul, em poder de compra, passou à frente do Japão, de acordo com o Banco Mundial e com o FMI. Então, assim, isso tem causado muito estresse aí nos japoneses, e, consequentemente, eles elegeram aí a Sanae Takaichi. Eu vou mostrar aqui rapidamente o discurso dela, traduzido aqui. Vamos lá, agora ele vai mostrar o discurso da primeira-ministra, né? E vocês vão ver que o discurso dela é um discurso que qualquer um que tivesse no lugar dela iria fazer. Não tem nada de diferente do que qualquer um já fez antes. Até porque a primeira-ministra faz parte do PLD, que é um partido assim de centro-direita. E esse partido já governa o Japão há décadas. Há décadas. Então todas as políticas econômicas, de imigração, de segurança, qualquer coisa que seja, de pensão, de saúde, todas as políticas públicas do Japão dos últimos 50 anos foram elaboradas por esse partido. Nada mudou. Pretendo reconsiderar cuidadosamente, começando desde o início com: podemos construir relacionamentos pacíficos, mutuamente atenciosos e respeitosos com pessoas de outros países, com foco na compreensão e cooperação com estrangeiros. Precisamos reconsiderar cuidadosamente a política de trazer grandes grupos de pessoas todos os anos, cujas culturas, origens e tudo mais são tão significativamente diferentes das nossas. Aqueles que vêm para cá por razões econômicas e alegam ser refugiados serão enviados de volta de forma adequada e apropriada. Além disso, aqueles que estão ilegalmente também serão estritamente obrigados a obedecer à lei. Pois é, a tradução ficou meio engraçada quando ela... Diz pra mim, se você pegar um discurso de qualquer primeiro-ministro
falando sobre esse assunto, o que mudou? Nada. Ah, vamos reforçar as leis, tornar elas mais rígidas, vamos ficar de olho aí. É lógico que quando você tem um fluxo muito grande de imigrantes ou turistas, que seja, num país, isso pode ser predatório e prejudicial, tá? Mas, para quem está vivendo de turismo, ganha-se muito dinheiro com a entrada dessas pessoas. Fora que a entrada de imigrantes aqui no Japão, mesmo de forma ilegal, quem que sai ganhando muito com isso, infelizmente? As empresas. Quem é que prefere pagar pouco para imigrante legal aqui no Japão para aumentar os seus lucros? Se não as empresas, que sejam pequenas, médias ou grandes empresas, tá? Então tem tudo isso aí envolvido, né? Ah, vamos receber os imigrantes de braços abertos com buquê de flor. Não é para isso que eles estão vindo aqui. Mas as feministas não estão comemorando porque, cara, o feminismo atualmente não é para defender mulher, né? É para defender ideologia. E se a mulher não adere a essa ideologia, logo o feminismo é contra essa mulher e não a favor dela, né? Então... Ô, Rafael, aqui no Japão ninguém fala de feminismo, cara. Vai por mim. Ninguém tá preocupado com isso. Vai entender. Houve também recentemente aí outro partido que ganhou muita fama aí no Japão, que ganhou forças depois da pandemia, que foi o Sanseitou, que a BBC chama de extrema-direita ultra mega hiper radical ao quadrado. Mas que não, a Sanai Takaichi não é desse partido. Tá? Ela é de outro partido, mais tradicional, só que esse novo partido aí, o Sanseitou, que já tem algumas ideias diferentes, digamos, até mais radicais, tá ganhando forças também. Eu vou ter um comentário para fazer sobre isso no final, se eu me lembrar. Eu não vou editar esse vídeo, que eu tô fazendo um teste aqui. Esse partido é um partido de direita. Inclusive, para que a Takaichi, né, conseguisse ganhar ali, né, a eleição para primeiro-ministro dentro da Câmara, né, porque a eleição aqui no Japão para primeiro-ministro não é o voto direto do povo, são os votos dos deputados. Ela teve que apelar para acordos com outros partidos, porque o PLD já não é mais maioria na Câmara dos Deputados. Então ela teve que apelar, fazer acordos com outros partidos. Tá? E ela conversou sim com o Sanseitou, mas ela deixou bem claro, né, que ela não segue tudo aquilo que o Sanseitou prega, né, por aí, principalmente com relação à imigração, que ela não, tem certas coisas que ela não concorda. Mas por que esse partido ultimamente aí cresceu bastante, né? Você acha que se o povo japonês estivesse bem economicamente, todo mundo trabalhando, ganhando bem, você acha que eles iam se preocupar com 3% de imigrantes aqui no Japão? Entende o que eu tô falando? Eles não iam se preocupar. Tá? Só que a questão econômica está falando mais alto aqui. E quando começa a doer no bolso do japonês, aí eles começam a olhar pro cara que está do lado dele. Mas esse gaidinho aqui, ó. O cara tá vindo aqui roubar meu emprego. Vocês estão entendendo como que é a situação? E o Sanseitou vai lá e explora esse sentimento de algumas pessoas, tá? Aqui no Japão. Então por isso que ele cresceu muito. Então a raiz é isso, é econômica. Mas o Rafael, ele não fala nenhuma vez sobre isso, cara. No vídeo. É engraçado. De onde que vem quais são as raízes de todos esses problemas? Aí o salto mortal. E às vezes ele faz isso perto de pessoas, ó, dentro do metrô. Isso pode machucar alguém. E o que tem a ver? Gangnam Style, música coreana no Japão. Então, a referência dele, que ele usou aqui, é um vídeo de um pirralho que quer viralizar no TikTok. Entende? Você, brasileiro que mora aqui no Japão, você pegando o trem para ir trabalhar, que seja para passear, você já viu isso acontecer na sua frente? Não estou dizendo que eu concordo com isso, eu acho isso ridículo, né? Patético um cara fazer uma coisa dessa dentro do trem. Mas a referência dele é vídeo de TikTok. Isso já é o suficiente, então, para eu mudar uma política pública? Agora, eu concordo sim que tem que haver um controle, né, da imigração aqui, de estrangeiros, tá certo. Mas as referências, por esses motivos, por essas referências, então é muito perigoso esse tipo de análise, na minha opinião, né?
O Japão é um dos meus países favoritos, mas eu acho que o Japão está cometendo um grande erro. Que a Europa também está cometendo. Que é o quê? Por que tanta gente vai bagunçar no Japão? Porque, infelizmente, o Japão, por influência do Ocidente, se tornou um país bunda mole. É isso. Desculpa falar, se tem aqui um japonês assistindo. Mas por que esses caras não vão fazer isso em Doha, no Catar? Ou por que eles vão fazer isso lá em Singapura? Também tem gente pra caramba, turista pra caramba. Rafael, aqui no Japão tem uma palavra em japonês que significa omotenashi. O que é o omotenashi? O omotenashi é a forma como você recebe, né, as pessoas, tá, na sua casa, por exemplo. Traduzindo, seria hospitalidade. Então o Japão, ele é muito conhecido pela hospitalidade. Isso é algo que está intrínseco à cultura do Japão. Por que não acontece isso lá no Catar? Porque a cultura do Catar é diferente. Por que não acontece isso na Arábia Saudita, no Afeganistão ou em qualquer outro país do mundo? Igual ao Japão. Estou dizendo os mesmos termos, já que ele está comparando o Japão. Porque são culturas diferentes. Mas o brasileiro, por exemplo, no Brasil, os brasileiros são muito receptivos também a estrangeiros, a turistas estrangeiros. É lógico que tem a questão da criminalidade. Mas aqui no Japão, como você tem baixos índices de criminalidade e você tem um povo que, né, culturalmente é bem receptivo, omotenashi, tá? É uma palavra que define muito bem a forma como o japonês trata, por exemplo, os seus clientes. Então, se você entra num restaurante, o japonês vai olhar para você, o dono do restaurante, o funcionário, ele é o meu cliente. Eu tenho que tratar ele como um rei. Então o tratamento do japonês é realmente diferenciado. Então a cultura, ela influencia muitas vezes no comportamento das pessoas. É algo bastante geral, assim, sabe? É uma coisa muito coletiva. O Japão, ele valoriza muito o coletivo. Isso é uma coisa cultural. Agora, por que isso? Da onde que vem isso? Isso é uma outra discussão, né? Se eu for falar isso aqui, vamos ficar 2 horas aqui. Tem todas as questões envolvidas, né? A filosofia budista, né? A própria religião shintoísta, entendeu? Muitas outras coisas, né? O confucionismo chinês, aquela coisa, sabe? Que vem de milhares de anos atrás e que forma um povo. Então o japonês tem essa cultura. Tá? Não é porque o japonês é bobo ou bunda mole, como você falou aqui. Tá certo? Tem toda uma questão cultural envolvida. Agora, quando a polícia precisa agir de forma enérgica, a polícia vai agir. Em Singapura, é um hub internacional. Eles não fazem isso lá. E ai de quem fizer, já sabe o que vai acontecer. Então, assim, Singapura, Dubai também, não acontece isso. Por que será? E são grandes metrópoles, hubs internacionais que recebem dezenas de milhões de turistas todos os anos. Então, qual que é a diferença? Então, ele vem aqui no Japão como turista, fica aqui poucas semanas, algumas semanas, alguns dias, não sei, e pega vídeos do TikTok para elaborar um argumento como esse. A referência dele é essa, gente. Desculpa, Rafael, mas sabe, cara, não é bem por aí. A polícia japonesa é uma polícia rígida, hein, cara. Quando ela tá vendo que tá tendo ali bagunça, tal, não sei o quê, eles chegam junto. Agora, a polícia japonesa, ela tem uma cultura de ser polícia pacificadora. É diferente dos outros países. Então não adianta você ficar comparando, mano. Não adianta, cara. Isso aí. A diferença é clara e todo mundo sabe o que é. Né? Então, assim, o Japão, por influência, por imposição... Você acha o movimento Dekasegi, ele aconteceu por amor? Pesquisem um pouco sobre a origem do movimento Dekasegi aqui no Japão. A vinda dos brasileiros aqui para o Japão no final da década de 80. Você acha que é por amor, por questões sanguíneas? Os nossos descendentes que foram para o Brasil. Agora temos aqui essa amizade e tal, amizade Brasil-Japão. Isso aconteceu por questões econômicas, para atender demanda de grandes empresas, por trabalhadores. É uma demanda capitalista. Em nenhum momento do vídeo dele ele fala sequer sobre esse assunto. É impressionante, cara. Ele fala de amor. Ele tá cheio de amor, Rafael. Por coação do Ocidente, acaba sendo bunda mole, igual o Ocidente, que gosta de aceitar vagabundagem, gosta de aceitar tudo que não presta, drogas, que acha que o bandido é vítima da sociedade. Drogas, né? Recentemente eu publiquei um vídeo aqui, eu vou deixar aqui o card para vocês também, dá uma olhada no card aí, né? O que está acontecendo com esses turistas, né? E muitos turistas brasileiros que vêm aqui e trazem drogas nos seus próprios corpos, né?
E a polícia prende, cara. Já foram presos mais de 80 brasileiros. Aqui o chicote estrala, mano. Aqui o chicote estrala. Não se deixe enganar por animes, sabe? Por vídeo de TikTok em Tóquio, pelo omotenashi, esse tipo de coisa. Ah, como o japonês se curva e tal. Aqui o chicote estrala, mano. Vai cometer um crime pra você ver o que acontece. E pra estrangeiro também. Tá? Estrangeiro turista também. Vai fazer cagada aqui, vai pagar caro. Vai pagar caro. Agora é lógico, por que todas essas coisas estão acontecendo? Porque se existe um exagero na entrada de imigrantes estrangeiros aqui, é lógico que você vai ter problema. Você tem que preparar o país para isso. E, inclusive, isso é uma discussão já de há tempos. Uma discussão que vem desde a época do boom, do movimento Decassegue. Muitos disseram, e ainda dizem hoje, muita coisa ainda acontece. O país, o próprio Japão, ele não se preparou para o movimento Decassegue. Agora, hoje é diferente, estamos falando de 2025. Tem muita coisa que, pô, você vai numa prefeitura lá, né, que se tem ali uma prefeitura de uma cidade onde morem, por exemplo, bastante estrangeiros, brasileiros, tal, tá tudo em português ali, atendimento em português. Mas assim, você traz muita gente para cá, você tem que preparar o território. Se você também não prepara o território, você também faz parte do problema. Então não é só o imigrante ou o estrangeiro que vem e mora aqui, tá? Eu penso que um dos grandes problemas da imigração aqui no Japão, que nós observamos no início da década de 90, o boom do movimento Decassegue, foi a falta de preparação do próprio país em receber esses estrangeiros, que estavam aqui para atender o quê? Uma demanda capitalista, uma demanda de trabalho, de pagar menos pro cara que faz a mesma coisa que o japonês. Tá certo? Então isso ninguém fala, e ele não fala sobre isso. Mas enfim, pessoal, tá aí. Vamos ver mais alguma coisa, se ele fala mais alguma coisa, para analisar aqui. A agendinha do amor global aí, né? Infelizmente. Ele fala que o Japão tá dentro da agenda do amor global. Cara, ninguém fala sobre isso aqui, meu maninho. Vai por mim, cara. 20 anos de Japão aqui, ninguém fala sobre isso. Você sabe do que o povo japonês está falando? Tá preocupado? Tá bom, vamos deixar aqui. Já reagimos aqui ao vídeo do Rafael. Mas você sabe o que o povo japonês está preocupado, cara? Com o aumento do preço do arroz. Entende, meu mano? O arroz, cara, o alimento básico do japonês. Básico do básico. Você faz tudo com arroz aqui. Você faz bebidas alcoólicas, é o saquê. Você faz doce. A comida em si é feita de arroz. Tem vários pratos que você faz com arroz. Arroz é tudo, cara, aqui, mano. É tudo, mano. O japonês está preocupado com isso. E quando isso começa a doer no bolso, aí ele começa a olhar, aí ele começa a sentir ódio, né? Aí vem esses partidos e começam, não, como a gente pode explorar o ódio do povo para ganhar poder? Aí vem um Sansei toda a vida e faz isso. Agora é lógico que a Takaichi, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai ter que dar uma resposta. O que ela está fazendo é uma reação às coisas que estão acontecendo aqui. E essa reação, essas consequências que estão ocorrendo aqui, vêm de onde? Qual que é a origem disso? Demanda capitalista, econômica. Porque o dia que tá tudo bem, cara, tá todo mundo ganhando bem, a gasolina tá baixo, o arroz tá baixo, tá todo mundo comendo bastante, trabalhando bastante, entendeu? E ganhando a sua grana, ninguém vai ter tempo para ficar pensando em imigração. Veja bem, eu sou a favor, sim, do controle de imigração. O exagero, a entrada desenfreada de turistas, tudo isso é predatório. Mas não, essas são consequências de um problema maior, da qual você não menciona. Você fala que é o amor, cara. Meu Deus! De onde que você tirou isso, meu maninho? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que tá bom. Já reagimos aqui ao vídeo dele. Se ele por acaso vê essa minha reação, né, não se ofenda. Beleza, Rafael? Eu tô aqui pra contribuir com o debate, tá? E da próxima vez, se você for fazer uma reação sobre o Japão, cara, entre em contato com pessoas que estão aqui. Beleza? Faz uma pesquisa mais aprofundada. A questão é que fazer pesquisa demora, né? Aí você tem que soltar vídeos rápido, né? Para atender a demanda do algoritmo. Aí eu sei que complica mesmo. Mas é um assunto, tá? Que merece um pouco mais de estudo, né? Um pouco mais de aprofundamento para você poder elaborar uma opinião melhor. Beleza? Então é isso aí. Bom, eu acho que tá de bom tamanho, né?
Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu comentário. E aí, o que vocês acham disso? Você acha que a análise dele foi boa? Você acha que aquilo que eu reagi aqui nesse react também não teve nada a ver? Ou tá legal, tá bacana? Vocês gostaram dos meus argumentos? Então deixa aí seus comentários. Vamos discutir também esses assuntos, tá? E eu vou trazer no canal mais reacts, né, de pessoas falando sobre o Japão, porque a gente precisa fazer um contraponto a muita coisa errada que tem na internet. Eu não tô dizendo que o Rafael tá todo errado, não é nada disso, tá? Mas ele pega algumas referências, assim, que eu acho bem descabidas, beleza? Para falar sobre um assunto tão importante, tão sério, né? Que é essa questão da imigração aqui no Japão e todos os problemas, né? Que o país enfrenta, não só a questão imigratória, tá? Isso aí eu acho que é o menor dos problemas, para falar a verdade, porque o japonês está preocupado com o preço do arroz, o preço da gasolina, com o salário dele que não sobe. Essa é a preocupação do japonês. Vai por mim, meu brother. Fica aí então, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.